Oi, meu nome é Bruno, estou dando início à leitura do livro O Designer que Habita em Nós: Criatividade e Autoconhecimento na Decoração, de Fábio Galeasso, editora Senac. Lembrando que parte desse livro será publicado no canal Livro Raiz, somente para influenciar o hábito de ler. Somos contra pirataria, imitação, falsificação e o plágio. Nota do editor. O significado do lugar que habitamos vem se modificando nos últimos anos. Na pandemia, por exemplo, o isolamento levou muita gente a refletir sobre a casa, percebendo-a como um lugar de afeto e conexão criativa com o mundo. Na época, institutos de pesquisa e entidades do comércio constataram aumento nas reformas e na compra de móveis e itens domésticos. O gosto por decoração e design de interiores se ampliou e se mantém, sustentado pela facilidade do acesso online a produtos e informações. Esses novos valores exigem que decoradores e designers de interiores estejam mais preparados para fazer dos clientes criadores da própria morada. Tal processo envolve aspectos estéticos e funcionais e requer a construção de novos saberes, como a pedagogia do espaço e a ecologia da casa. Alinhado com as demandas da sociedade, o Senac São Paulo traz, com a presente obra, reflexões e experiências alicerçadas em uma diversidade de áreas do conhecimento, como antropologia, arte, arquitetura, empreendedorismo, geografia, filosofia, história, marketing e psicologia. Um conteúdo que mostra como, para além da metodologia do projeto, o design de interiores pode aproximar os moradores dos benefícios da experiência estética, levando-os a uma jornada de autoconhecimento e criatividade com base no espaço onde vivem. O conhecimento que possuo não é só meu, é de todas as pessoas. Miguel Ângel Ruiz, citado por Mari Carol Nelson, Além do Medo. Apresentação. Foi no ano de 2014, no longo voo de volta para o Brasil, após uma palestra em um congresso de design de interiores em Hangzhou, na China, para o qual fui convidado, que nasceram as primeiras ideias do que trago neste livro. Logo, no início da viagem para lá, eu havia sido tomado pela emoção de apresentar meus projetos em um território distante. Porém, ao chegar na cidade chinesa, algo diferente aconteceu. Conforme as palestras iam ocorrendo e a plateia interagindo, eu me peguei recordando fragmentos da minha história, que se misturavam com as histórias vividas com os clientes na construção de suas moradas. Em um primeiro momento, eram somente lembranças que me ocorriam durante as palestras, e não dei tanta importância. Mas à noite, quando ia me deitar, tudo se intensificava, e aqueles flashes de histórias, que aparentemente nada tinham em comum, bailavam em minha cabeça, capturando ainda mais minha atenção. Foram 10 dias de desafios intensos, divididos entre a cansativa viagem, o contato com uma cultura nova, na qual eu não era um turista à procura de diversão e aventura, mas alguém que estava no foco das atenções em auditórios repletos de alunos e profissionais, e as apresentações nas quais eu tinha de me expressar publicamente em um lugar desconhecido. Embora muitos digam que não
Dentro de mim existe um Fábio introspectivo e reservado. Talvez, em razão de toda essa sobrecarga emocional, ao final da minha última palestra, na véspera de retorno ao Brasil, passei por uma experiência singular que mudaria meu modo de ver a casa, minha profissão e a mim mesmo. Diante de aproximadamente 200 estudantes, fui sabatinado por algumas horas, durante as quais eles perguntaram detalhes de como eu fazia minhas escolhas para chegar aos resultados estéticos que estavam sendo ali apresentados. Eles não queriam saber de técnica, nem de pensamento projetivo. A informação que buscavam estava relacionada à espontaneidade com a qual eu tomava as decisões, misturando estilos e brincando com texturas e cores. Mas como explicar conceitos tão subjetivos assim? Conforme eu respondia, ia me conectando com aqueles projetos e seus moradores. Foi assim que percebi a importância das histórias que esses clientes traziam consigo e que nos levaram a tomar decisões tirando partido da criatividade. Percebi também que parte dessas histórias estava entremeada com minha própria experiência nas casas onde morei e, pela primeira vez, senti que existia um fio de meada que apontava para a existência de um diálogo interno entre uma casa que habita dentro de cada um de nós e o lugar que moramos. Foi com base nessa sensação de estranhamento por estar diante daquele público e, ao mesmo tempo, conectado ao passado, revisitando histórias que ainda estavam vivas dentro de mim, que emergiu a pergunta: por que decoramos? Afinal, o que nos faz investir tanto tempo, atenção e dinheiro na escolha de cada objeto, cada peça de mobiliário, para formar aquilo que na decoração denominamos construção do acervo pessoal? O que poderia existir por trás desse diálogo com as paredes e os objetos a ponto de transformar nossa casa em um espaço pulsante e cheio de vida? Que poder é esse do design de interiores, o qual fez imagens do meu trabalho gerarem um convite que me levou a outro lado do mundo para despertar emoções até então guardadas dentro de mim? Foi com essa série de questionamentos que desembarquei no Brasil, decidido a saber mais sobre a nossa relação com a casa e a possibilidade de usar o design de interiores como ferramenta de autoconhecimento. Em meu trabalho, com alguns clientes, presenciei reações a uma série de experiências estéticas que chamaram minha atenção. Nessas ocasiões, pude perceber que, a cada etapa concluída, tanto na escolha dos acabamentos quanto na compra de mobiliário, conforme essas casas iam tomando forma, sincronicamente seus moradores passavam por processos profundos nos quais se abriam para resgatar sonhos e revisitar histórias vivenciadas na infância e na juventude. Apoiados nelas, elaboravam novas histórias, encontrando na decoração a possibilidade de expressar sua criatividade e, por meio dela, moldar ambientes que os tornavam orgulhosos de si e, consequentemente, mais livres, bem-humorados, seguros e organizados na vida pessoal e no trabalho. O contrário também ocorreu. Cansei de assistir a explosões de raiva vinda daqueles que, assustados com a responsabilidade de rever seu passado para reconstruir uma nova versão da sua própria história, promoveram uma autossabotagem, embarcando em rotas de fuga consumista, quando não se punindo e se vitimando ao justificar que a decoração tinha um custo alto e não era feita para eles. Esses me ensinaram que a casa também pode ser fonte de repressão, distanciamento e alienação em relação àquilo que somos. Também presenciei pessoas que chegaram até mim completamente sem referências,
Essas eram órfãos da casa, carregavam consigo lembranças tristes e doloridas de uma vida marcada por perdas, traumas e restrições. Traziam um sonho e depositavam em mim a responsabilidade por ajudá-las a sublimarem a dor para criar um lar onde acreditavam existir a felicidade. Ao sair, à procura de explicações as quais justificassem experiências tão distintas, encontrei 3 respostas para a pergunta: por que decoramos? Base deste livro, que chamaram minha atenção e que trago logo de início, com a intenção de levar você ao ponto de partida, onde nascem e se incorporam os fenômenos da decoração. Antes de falar sobre essas respostas, achei necessário distinguir a história da decoração e o design de interiores da história da arquitetura, pois elas vêm se confundindo ao longo do tempo. Enquanto a arquitetura se desenvolveu na busca por expressar a posse do homem sobre a terra, oferecendo abrigo e segurança contra perigos e intempéries, a decoração e, mais recentemente, o design de interiores sempre enfrentaram uma série de barreiras e foram tratados, em um primeiro momento, como algo secundário e complementar à arquitetura. Os interiores das casas só passaram a evoluir à medida que seus moradores foram se conscientizando de suas próprias emoções e dando maior importância às questões subjetivas que surgiram da relação com o espaço, buscando conforto, intimidade, informalidade, domesticidade e expressão criativa. Você também deve ter percebido que, em algumas frases, eu uso o termo decoração e, em outras, design de interiores, quando não os dois juntos, na mesma frase. Neste livro, vamos considerar como conceito de decoração o resultado final de quem busca ambientar a casa, em que o ato de decorar resume-se no envolvimento emocional com o espaço, sentimentos que, ao serem explorados, são capazes de transformá-lo em muito mais do que abrigo, proteção e satisfação, tornando-o bem uma expressão simbólica de quem somos por meio da criatividade e que tem como resultado a harmonia e a beleza. Nesse contexto, consideraremos o design de interiores uma disciplina, uma metodologia da qual podemos nos apropriar para organizar de forma racional o impulso natural de decorar que habita em maior ou maior intensidade em cada um de nós. Por que decoramos? Uma busca pela ascensão social. Socialmente, decoramos a casa para impressionar as pessoas com quem nos relacionamos. Fazemos uso dos recursos estéticos, associando-os a um certo cultivo da interioridade, elaborando ambientes pensados para criar uma imagem de como gostaríamos de ser vistos. Assim, tiramos partido da decoração para alimentar um lado narcisista mais aflorado, na busca por chamar a atenção e nos impormos perante os demais. Com o passar do tempo, a decoração pela busca social foi se confundindo com a sua própria história, o que a tornou um recurso classificado por muitos como um ato supérfluo e efêmero, relacionado às pessoas de comportamento fútil. A designer e pesquisadora Ingrid Fettel-Lee, em 2021, em seu livro As Formas da Alegria, traz uma ideia ampla de que a preocupação central de qualquer organismo vivo consiste em encontrar energia para suas atividades, como arranjar comida, procurar abrigo, lutar contra os predadores, ter relações sexuais, criar filhos, jogar tênis e dançar rumba. E eu incluo aqui o cuidar da casa.
Será esse instinto de sobrevivência, quando associado a aspectos da nossa essência humana, como as nossas próprias histórias de vida, que se tornará o responsável por nos impulsionar a buscar formas de expressão que nos diferenciem, tornando-nos seres únicos, admirados pelo que realmente somos. A competição pela sobrevivência não mais precisa ser eu ganho e você perde. Na contemporaneidade, a busca social está em plena transformação, aliando-se à sustentabilidade e a outros temas inovadores, tornando-se uma relação de colaboração, um modelo novo de organização social, cuja premissa é: eu ganho e você também pode ganhar. A decoração teve origem no século XVIII, no processo de industrialização do mundo ocidental, quando ocorreram grandes mudanças no comportamento humano em relação à produção de bens e serviços. Fomos impulsionados a desenvolver novos hábitos, entre eles o de consumir livremente em larga escala. Ao nos tornarmos consumidores, o desejo de decorar, assim como tantos outros, foi se desequilibrando à medida que passamos a dar maior importância às questões do ter, nossas posses, em relação às questões do ser, que são de nossa essência. Com o passar do tempo, o resultado do trabalho de quem decora unicamente para satisfazer essa busca por chamar a atenção dos outros tornou-se sinônimo de escapismo, distração e passatempo. Um recurso que, nos tempos atuais, tem se mostrado cada vez mais perigoso, em razão de seu caráter superficial, sedutor e poluidor. Quando usamos a decoração somente pela busca da ascensão social, facilmente cedemos ao excesso, ao consumo, ao modismo e na ânsia imediatista por deixar a casa pronta o mais rápido possível. Acabamos por decorar os ambientes sem nos darmos tempo de absorver as ideias e ponderar sobre nossas escolhas. Ao aceitarmos somente as influências que vêm de fora e que se impõem por meio de estilos ou modismos, vamos nos distanciando da essência e dos valores genuínos que moram em nós. Deixamos de ousar e de usar a criatividade, não permitindo que a espontaneidade, que é natural em todos, flua e ecoe por meio de escolhas. A consequência em que busca se aproximar do belo exclusivamente por meio do consumo é um efeito rebote de repressão de beleza, que, em vez de aproximar, acaba por afastar seu papel curador em nossa vida. Hillman, em 1993. A verdadeira beleza deve ser um bem comum, disponível a qualquer pessoa, e o desafio está em aprender a reconhecê-la por meio das nossas próprias histórias, de forma que o consumo se torne uma consequência que registre esse encontro. Por que decoramos? Em nome do progresso. Em nome do progresso surgiram demandas de consumo que se tornaram responsáveis pela evolução da casa. Centenas de invenções pensadas com o intuito de facilitar a vida cotidiana e seduzir o comprador, criando e saciando os mais variados desejos e necessidades, mesmo aqueles que nem sequer existiam até então. Como solução, a fim de manter as máquinas em constante produção e estimular o consumo, adotou-se a estratégia da obsolescência e da diminuição da vida útil dos produtos, não em razão do desgaste natural devido ao uso, mas do progresso pelo progresso, pensado para dar vazão a novos produtos. Se na busca pela ascensão social,
a decoração se consolidou como um recurso elitista, a decoração em nome do progresso foi transformada em moda em um processo semelhante ao da indústria do vestiário, um comportamento em busca do luxo, estabelecendo um desequilíbrio na relação custo-benefício, que, em um primeiro momento, privilegiou os mais abastados. Mais tarde, consciente do desejo das massas em imitar os nobres e aqueles que ditavam tendências, a indústria se apoderou desses valores, criando produtos com o intuito de colocá-los ao alcance do maior número de pessoas. Conforme o historiador de arte Ernst Hans Gombrich, em 2012, descreveu em seu livro O Sentido de Ordem na Casa, o gesso tomou o lugar do mármore. O papel de parede fez as vezes da pintura. Stencils imitaram o trabalho das tesouras. O vidro substituiu a pedra preciosa. O papel alumínio tomou o lugar do metal maciço. E o verniz surgiu para imitar o pórfiro. A singularidade do artesanal deu lugar à linha de produção, surgindo a réplica e, desde então, a decoração passou a escrever sua história, transitando entre o status de arte, o bom design e a vulgarização do consumo. Nas últimas décadas, porém, com a globalização e a comunicação digital, o progresso passou a caminhar, mesmo que em passos lentos, em busca do desenvolvimento sustentável. Daqui para frente, precisaremos ter consciência, boa vontade e criatividade em relação à nossa casa e a tudo o que nos cerca a partir dela. Embora distintas, a decoração pela busca social e a em nome do progresso são respostas que se encontram conectadas, pois se utilizam do conceito da beleza para nos cegar frente à destruição da natureza, à disseminação da vulgaridade, à falta de sensibilidade e ao sedentarismo, influenciando negativamente nossa personalidade e nosso brilho interior. No livro O Mundo Codificado, o filósofo Wilhelm Flusser, de 2007, aponta que, por meio do uso do design, nos desenvolvemos construindo um mundo cada vez mais artificial, e o resultado disso é que hoje estamos vivendo as consequências do distanciamento do que é natural em nós.